meus amores! Sejam super bem-vindos aqui na nossa live. Já vou dizendo pra vocês que minha vida tá um pouco louca, por isso eu não tô conseguindo estar aqui toda quarta-feira. Mas a partir dessa semana a gente volta ao normal. Vamos lá, que hoje a nossa live ela é bafônica. Nossa live é aquela live que tu entra feliz, tu sai mal, mas depois no fim você sai feliz de novo. Então vamos embora. Também já tava morrendo de saudade de vocês, meus amores. Vamos aqui direto pro nosso tema, porque eu sei que, enfim, é no meio da tarde para vocês, é no meio da minha tarde. Vamos embora, que hoje o tema também é interessante. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de dependência emocional. Vamos entender esse conceito primeiro, né? Pra gente poder entender o que é dependência. E eu vou falar pra vocês como ele se forma, como é que a dependência emocional se forma e quais são os dois tipos de pessoa, né? Como é que são os dois tipos de pessoas que manifestam a dependência emocional. Sendo uma, aquele tipo de pessoa que é nítido, que você vê, você fala, essa aí tem um probleminha de dependência emocional. E a outra que você fala assim, nossa, essa pessoa parece forte, parece poderosa, parece intimista, parece isso. Também a dependência emocional. Obrigada, também estou amando meu cabelo novo. Vamos lá então, meus amores. Vamos começar aqui o nosso mata-leão da semana. Vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente tem que... dependência, respondendo aqui já a Camila... Dependência e codependência são iguais, tá? Vão falar pra gente da mesma questão pra gente poder, né, entender como é que ela funciona. Vamos tentar definir o que é dependência emocional. A dependência ou a codependência emocional, ela acontece quando o seu sentir, o seu falar, o seu prazer, o seu gosto, antes de você poder expressar, ele passa por um crivo. E esse crivo tá ligado a esses seguintes pensamentos. Primeiro, se eu agir assim, ou se eu falar isso, ou se eu tiver essa opção, ou seja, vai magoar fulano? Primeira coisa. Segundo, vou perder fulano? Vou ser aceito? Tenho que ficar me explicando, me justificando? Tudo isso fala da dependência emocional. São aquelas pessoas que vão ter dificuldade de se expressar por medo de magoar o outro, por medo de ferir o outro, por medo de perder o outro, por N medos, né? E muitas vezes por medo ou por não aceitação de ser quem é. Porque nossa dependência emocional, eu vou falar aqui pra vocês da origem dela, a gente vai entender que toda a raiz de qualquer tipo de dependência que a gente tem, ela tá, dependência, gente, financeira, dependência emocional, dependência como um todo, ela tá enraizada no fato da gente não aceitar quem a gente é. Então vamos voltar lá no nosso começo da história pra gente entender como é que isso começa. Primeira coisa, meus amores, vamos colocar aqui, quando a gente nasce, tá? A primeira coisa, existe um campo que automaticamente a gente é penetrado por ele. Esse campo, que é um campo cultural, um campo social, também é um campo familiar. Então eu coloquei essa semana aqui para vocês um post ontem falando sobre a relação pai e filhos. E eu vou terminar esse post na quinta-feira, que diz o seguinte: as pessoas que são insuficientemente libertas, separadas da psique dos pais, elas são aquelas pessoas que têm essa dependência emocional. Elas agem perante a vida como se elas fossem uma criança. Então elas exigem o tempo inteiro, né, atenção imediata, afeto. Elas exigem o tempo inteiro que você ouça elas, que você valide elas, que você aceite elas. E elas vão exigir de si mesmo que elas estejam sempre certas e que elas estejam sempre corretas. Por quê? Aí vamos voltar lá na nossa infância, né? Vamos lá. Quando você nasce, seus pais não fizeram um cursinho para maternidade, porque se tivessem feito, meu amor, a quantidade de gente louca desse planeta ia ser bem menor, que é o que não acontece. Por quê? E isso é uma coisa, gente, que a ciência não explica. Então, se vocês entrarem, por exemplo, em muito perfil aqui, por exemplo, de médico, psicólogo, pessoas que falam da educação infantil, vocês vão ver que essas pessoas não levam essa parte em consideração. Por que que isso acontece? E que é a parte que eu vou colocar aqui para vocês. Por conta da história da psicologia, por conta da história da ciência, por conta do que a nossa sociedade pensa que é ciência, que é correto, que é certo. E isso começa lá atrás.
O inconsciente, para a gente poder ter uma noção, ele nunca foi comprovado pela ciência e ele nem vai ser. Sabe por quê? Porque o método que foi utilizado para perceber que a gente tem um lado inconsciente na nossa mente é um método experimental. O que é um método experimental? Você vai lá e fala, atesta uma vez, atesta outra, mas na centésima vez que tu já testou aquilo, você para ter 2 neurônios e fazer sinapse é fácil. Você já entendeu que isso existe. Foi assim que Freud, foi assim que Jung, através da hipnose, chegaram na ideia do inconsciente. E o que Jung fala pra gente sobre isso? Ele diz que a nossa consciência, ela tá mergulhada no nosso inconsciente. E ela vai aparecendo na nossa vida conforme a gente vai crescendo. Por isso, o ego, que é o centro dessa consciência, ele é a antena, ele é, por exemplo, o cérebro da consciência. É ele que vai entender as coisas, é ele que vai fazer os links, é ele que faz o processo de individuação, tá? De iluminação, seja lá o que você chama. É ele que vai fazendo isso, porque ele é o centro da consciência, ele é só uma estrutura da tua mente. Ele não é, como as pessoas falam, uma pessoa horrível, né? O ego é o problema de tudo. Não, o ego ele é o centro da consciência. Quando você é egoísta, você tem um problema, porque você vive só pelo seu pequenino complexo de eu. Como esse ego ele é formado? Ele começa a ser formado mais ou menos aos 4 anos e meio de idade, tá? Até lá, a criança não tem ego, ela tem lapsos de consciência, ela tem ilhas de consciência. Por isso que você vê a criança fazendo isso aqui, ó. Criança muito pequena, ela tá brincando, tá fazendo alguma coisa, aí ela começa a falar, ela às vezes até fala uma coisa interessante. Você pergunta pra ela, o que foi? Já foi, amor, já foi, que ela também não lembra, que ela também não sabe, que já acabou, porque a criança, ela é assim. E conforme você vai crescendo, o seu ego vai se construindo. Quando o ego acaba de se construir, Cristiane? Mais ou menos aos 28 anos de idade. Tudo bom? Tudo ótimo? Então é isso. Dá até a dor nas entranhas de saber disso. E até lá, como é que a coisa funciona? Qual é o objetivo do teu ego? O que teu ego faz? Teu ego, sendo o centro da consciência, ele faz isso aqui, olha. Ele tem 2 papéis. Lidar com o mundo exterior, tá? Então ele tem que lidar com as pessoas, ele tem que saber o papel dele no mundo, ele tem que saber, né, como é que funciona a sociedade, ele tem que saber quem são os amigos dele, ele vai lidando com você pra fora. Mas também o ego tem um outro papel, que é lidar com as emoções de dentro, com os conteúdos que estão no inconsciente. Ele tem a função de tornar o inconsciente consciente. E aí, quem está no nosso inconsciente, quando o nosso ego está começando a se formar? O teu self. Quem é o teu self? A tua essência. É por isso que um trabalho de análise, quando a gente vai trabalhar no autoconhecimento, quando a gente vai trabalhar, né, qualquer problema que uma criatura tenha, a gente desce no inconsciente. Porque a tua essência, ela tá no seu inconsciente. A tua essência é a tua totalidade. O que tá na tua essência? Tudo aquilo que um ser humano pode ter, fazer, pensar, sentir, todos os potenciais, tá tudo ali. Só que eles não aparecem assim, pá, de uma vez só. Não, o ego, ele é como se fosse uma lanterninha. E o self é como se fosse um sol. Então, o ego vai fazendo o quê? Ele vai aprendendo partes. Então, hoje você aprende uma partezinha, amanhã tu aprende outra, amanhã se constela um outro desafio, é uma outra coisa. Então, você vai aprendendo. Por esta razão, a gente não faz terapia de individuação com criança e adolescente, porque eles ainda não estão preparados para fazer esse acesso na essência. Muita coisa da essência deles ainda não apareceu, por conta do processo natural de crescimento biológico, de várias coisas. Então a gente tem que ter esse tempo. Quando a criança começa a crescer e começa a se tornar um adulto, o nosso objetivo, para quem trabalha na psicoterapia junguiana com crianças e adolescentes, é botar eles em pé. É deixar eles em pé para eles irem para o mundo e serem pessoas que podem viver no mundo sem o menor problema. Então essa é a primeira coisa que o ego e que a gente tem que fazer no processo de crescimento. Então vamos voltar para cá para a gente poder ir fechando o nosso pensamento. Aí nasce você, aquele pinguelo de sabonetes,
nasce você, né, alecrim do campo, nasce você a flor da mãe, dos olhos da sua mãe, né, a rainha do seu pai, sei lá quem é você, nasce você a criatura. Aí sua mãe e seu pai são pessoas que não foram educadas a autoconhecimento. Eles nem sabem o que é isso, eles não sabem nem esse negócio do ego, não sabem porra nenhuma. Então, quando a criança nasce, eles vão fazer o quê? Aí começa o problema. Por falta do conhecimento, por falta de autoconhecimento, a vida não vivida dos pais, tradução, a sombra dos pais, ela passa para os filhos necessariamente. É por isso que a gente ouve muitas mães falando assim: ai, porque meu filho, ele me desafia. Teu filho de 3 anos tem um laboratório secreto na tua casa, onde ele faz planos maquiavélicos para destruir a tua vida. Não, o teu filho é a tua sombra. Aquilo que você não lida bem em você, teu filho vai apresentar. E aí o que os pais fazem? Uma vez castrado em si, vão e castram na criança. E aí a nossa educação, ela é criada em cima de um assoalho aonde a gente não tem nutrição emocional, porque uma pessoa que não tem conhecimento sobre o que é o ser humano e o nosso objetivo de sermos seres integrais, eles fazem isso aqui, ó. Eles pegam coisas que são do ser humano e começam a julgar. Então, por exemplo, essa emoção não pode ter, não pode falar alto, não pode fazer isso, não pode ter raiva, não pode não sei o quê, não pode ter medo, não pode potatã. E aí você começa, você imagina você criança ouvindo isso. Porra, desculpa, mas fode a cabeça de qualquer ser humano. Aí o que acontece? A criança cresce porque ela não tem ela não entende. Por isso educar é uma arte. Para você educar uma criança, você tem que saber, você tem que primeiro lembrar da tua vida quando você tinha a idade daquela criança que você está educando. Pra você entender que certas coisas você não chegava lá para entender. Então a criança não vai entender. Você não pode chegar com uma criança de 3 anos e falar assim: você tem que tomar banho, que a criança não sabe o que é sujeira, a criança não sabe o que é a pereba. A criança, ela tá vivendo aonde? Sei lá onde ela tá vivendo. Tá lá no mundo lúdico dela. Então você tem que saber ter a hora do limite, a hora de você colocar as rédeas e a hora de você nutrir emocionalmente. O que é nutrir emocionalmente? Você chega para uma criança e fala assim para ela: você vai tomar banho agora. Aí a criança fala: não quero. Você vira para ela e fala assim: não perguntei. Ou você vai tomar banho agora ou tu vai esquentar pro banho. Brincadeiras à parte. Aí a criança vai chorar, porque ninguém gosta de receber um não. Isso é normal. Se o teu filho, na hora em que você disser um não, na hora que você estiver educando, ele tiver uma reação de ai, maravilhosamente bem, aceito mamãe, muito obrigada por tudo isso, você pega o teu filho e você leva num psiquiatra. Porque isso não é normal para uma criança daquela idade, com a formação do ego. Não é normal. É normal que ela sim, ela chore. Tá chorando porque tem que chorar, tomou ou não. E a gente faz isso aqui, ó. Não precisa chorar, não precisa fazer assim, engole o choro. Não é assim. A gente começa a não nutrir emocionalmente a criança. E aí, na cabecinha da criança, ela não entende assim: nossa, minha mãe tá fazendo o que é melhor pra mim. Nossa, minha mãe tá me educando. Nossa, minha mãe tá me ensinando a não ser uma criança chorona, ou seja lá o que for. Não, a criança entende assim: eu não sou aceito. Eu tô errado. Eu não sou, né? Eu não sou um bom filho, eu não sou um indivíduo ajustado, eu sempre levo bronca, mesmo porque na nossa educação também tem uma outra coisa, né? Quando a gente tá fazendo certo, ninguém chega lá pra gente pra falar muito bem, só quando tá fazendo errado. E aí, meu amor, é o que piora a situação. Então, quando você recebe essa negativação dos pais, não tô falando que os pais têm que aceitar tudo que os filhos fazem, mas a gente precisa sim, para poder educar, se educar, resgatar nossas feridas, olhar para quem a gente é, tirar o óculos da cultura para poder virar para uma criança e falar assim, para um adolescente, por exemplo: olha, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa, tá? Você vai para o mundo, você vai ter que fazer prova, você vai ter que ter dinheiro, você vai ter que às vezes provar para uma pessoa que você é bom o suficiente, mas nada disso fala sobre quem você é, meu filho. Isso é da cultura. A gente não aprende isso. Então a gente entra na sociedade com medo de ser quem somos, não nos aceitando. E aí começa todo o processo de dependência emocional. Porque quando essa educação ela vai acontecendo sobre você, você vai criando o que a gente chama de imago materna ou imago paterna no seu inconsciente, que é uma imagem do seu pai e da sua mãe que pensa você. Então, você vai fazer isso aqui, olha, toda vez que você encontrar uma outra pessoa na tua vida, qualquer pessoa, tá? Pode ser cachorro também, pode ser periquito, qualquer coisa que você encontrar na tua vida, uma situação,
Se você não está consciente de como é esse processo e você não faz essa busca interior, né, pelos seus sentimentos, para tentar entender padrões, crenças do passado, do tipo, tua mãe vira pra você e fala assim, não pode falar alto perde a razão. Querido, vamos botar aqui uma ordem nessa casa. Razão tá ligada à lógica. Se eu falar a lógica gritando ou falar baixo, eu continuo com a razão. Então as pessoas, elas olham um pedacinho da coisa, não olham o todo. E às vezes você precisa ser uma pessoa austera, não tem problema nenhum em ser assim. Só que as pessoas elas não sabem nem o que as coisas significam. Então você imagina que quando você não faz esse processo, você cresce sem saber de nada. Às vezes você cresce com crenças erradas. E essa ímago da tua mãe e do teu pai vai te tomar o tempo inteiro e você vai projetar ela no marido, no filho, no cachorro, no chefe do trabalho. Sabe como é que você faz isso? O que eu acho que fulano pensa de mim. Você não precisa nem perguntar. Ou se ele falar, o que você acha? E aí você já tem a sua respostinha. Quais são aquelas coisas que você vai tentar esconder do outro, que você vai tentar não mostrar? Quais são os sentimentos que você vai tentar segurar e reprimir para você não ser, né, para você não poder perder o outro? Então a maioria da população hoje, gente, ela vive em dois padrões: medo de perder, necessidade de agradar. É isso aqui. Então, vão se desenvolver dois indivíduos a partir daí. Aqueles que são os ursinhos carinhosos em pessoas, entendeu? O que é ursinho carinhoso em pessoas? São aquelas pessoas que elas vivem tanto no medo de perder que elas só querem agradar. Então elas falam com jeitinho, fazem tudo bonitinho, fazem tudo com carinho. Elas não conseguem, às vezes, virar para elas e para uma pessoa dizer, não gosto, não quero, para, tá chato, tá assim. Elas não conseguem fazer. Elas ficam naquele processo de tentar agradar o outro para não perder. Tá? Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa é aquela que vai para o extremo oposto. É aquela que não respeita ninguém, não tem a menor consciência coletiva, não sabe lidar e se relacionar com as pessoas, porque como ela não foi respeitada como criança, ela foi para o outro extremo. Ao invés de respeitar o outro em excesso, porque ela sabe como é que é a dor disso, e aí ela desenvolve aquela primeira dependência emocional que eu falei pra vocês, ela vai pro outro lado. Ela não respeita ninguém e ela bota sempre o dela na frente. Porque eu quero isso, porque eu sinto isso. E aí vem aquela famosa frase de Jung. Essa pessoa, ela vai agir como uma criancinha perante o mundo. Ou uma criancinha assustada, aquela criancinha que vai ser dura, né, que vai querer dar, né, parece que ela é super poderosa, que ela é super autônoma, ela assusta os outros porque ela sempre fala o que ela pensa, ela não tem filtro, ela é assim mesmo. Ou vai ser aquela outra criancinha temerosa, que sempre tem que estar justificando o que faz para não perder o outro, não tem essa energia de autoridade dentro de si. Então são esses dois tipos de pessoa. E o mais bizarro, meus amores, é que tanto um quanto o outro reproduzem sobre as outras pessoas o comportamento que os pais tiveram sobre elas. Então essa que não foi respeitada também não respeita. Ela chama de respeito a si própria o que não é. Porque quando você tem uma emoção, meu amor, quando você tem uma sensação, quando você tá com o diabo no corpo, você não tem que soltar o diabo em cima de alguém, você não tem que ir lá dar 3 tapas na cara da pessoa. Antes de você ter uma reação, tu se pergunta, tu senta e se pergunta, esta porra é sombra ou não é, cara? Vai se entender, vai olhar pra si, vai ver se isso vem da infância, se isso é crença. Pensa um pouco, isso é uma atitude responsável. E se você tiver na razão, aí você pode chegar pro outro e falar, olha, não gostei, é assim, é assado, beleza. Agora, e o outro lado também, aquela pessoa, né, que nunca fala nada, ela tem que acordar o corpo. Ela precisa se botar pra fora pra perceber se ela tá fazendo, se ela tá, se é uma outra sombra que ela tá querendo esconder ou se não é. Então a dependência emocional, ela tem dois lados. E esses dois lados, a gente sempre vai ver uma criancinha necessitando de quê? De afeto, de nutrição emocional, de educação, de set up a cabeça, né, de novo. Como é que fala? Você vai ter que reformular crenças e valores, porque senão a dependência emocional, ela vai se estendendo para toda a sua vida. E o que vai acontecer com uma pessoa que não trabalha a dependência emocional? Duas coisas. Ela nunca vai ter uma relação verdadeira com alguém.
Por quê? Porque ela sempre vai ser desconfiada, ela nunca vai confiar, e aí ela vai fazer o quê? Ela não vai ser ela própria, né? E ela nunca vai ter, vamos colocar aqui na esfera de relacionamentos, um casamento maneiro. Sabe por quê? Porque a base de qualquer relacionamento, casamento, amizade, é a própria amizade. E a amizade é você poder trocar com o outro. Porque naturalmente, quando você se atrai por uma pessoa ou por uma outra criatura, você projeta a si mesmo no outro. Então, a boa inteligência fala pra gente, olha, usa óculos de ver a vida, filho. Então, vai buscar as projeções, vai buscar as razões, vai buscar o que está acontecendo, vai tentar dar para si próprio o seu entendimento. Isso é a única coisa que vai fazendo com que a gente vá acabando a dependência emocional. E a segunda coisa é o trabalho com complexo materno. Eu chamo de complexo materno, mas a gente vai projetar em todo mundo. É o trabalho com o que eu acho que o outro acha. Porque tudo isso está baseado na autoaceitação. Só que você só pode se aceitar depois de você separar o joio do trigo. O que é separar o joio do trigo? O que é sombra, o que é conceito errado, tá? Do que é não gostar. Porque senão, o que acontece? Viram aquelas pessoas que elas vão pro extremo oposto dizendo, não, eu me aceito, não, eu sou quem eu sou, não, eu faço o que eu quero, não. E elas acham que elas estão certas, mas elas estão mais cheias de sombra do que qualquer outra pessoa. Então, para você poder dizer, eu me aceito como eu sou, a gente tem que passar por um processo de entender como a gente foi formado, de analisar crenças, analisar valores. É por isso que eu falo aqui para vocês. É por isso que agora, quem aqui faz parte do meu canal, lá do Pura Magia, a gente tem um curso agora que é só repaginando conceitos, cara. Que o que é isso? É você entender o que é um relacionamento. Nunca ninguém te falou isso. Nunca ninguém. Olha pra tua vida, vai lá atrás, vê quem foi a mãe ou o pai ou a avó ou o santo que sentou do seu lado um dia no sofá e falou assim, meu filho, senta aqui que eu vou te explicar o que é um relacionamento. Eu vou te explicar o que é a base de uma amizade. Eu vou te explicar que quando você se apaixona por alguém, pelo seu marido ou pelos seus amigos, ou seja lá por quem for, tem uma projeção. Então eu vou te explicar, meu filho, eu vou te botar em pé pra você ser uma pessoa humana. E não para você ser um dependente emocional ou um agressor sem critério. Eu vou botar você ali em pé. A gente não sabe isso. A gente não sabe, por exemplo, nunca ninguém sentou pra gente e falou assim, deixa eu te contar uma coisa aqui também, meu amor, senta aqui. Olha, não ajude o outro sem que o outro, assim, não faça pro outro o que ele tem que fazer por ele, porque você não ajuda ninguém assim. Você pega a tua cabeça, que entende o que o outro necessita, você leva um outro para um patamar que o outro não pode com os próprios pés e na hora que você sai, o outro cai. Então, meu filho, não faça isso. E esteja lá pelo outro, nutra emocionalmente, mas não faça pelo outro o que ele tem que fazer por ele próprio. Então, para com essa coisa de hashtag gratidão, hashtag gratiluz, hashtag caridade, porque isso não tira ninguém do buraco. Ninguém nunca te falou isso. Ninguém nunca virou pra você também e falou assim, olha meu filho, profissão é uma coisa que antes de você querer escolher, você não pode pensar só no dinheiro, porque dinheiro, meu filho, funciona igual alimento pra natureza. Tem gente que tem que comer uma vaca, tem gente que tem que comer 3 plantinhas ali. Aí, como a gente não fala isso, todo mundo que às vezes tem que comer uma plantinha e não tem que querer comer uma vaca, nunca sabe o quanto de dinheiro tem que ter para si próprio. Então, ou sempre tá menos, ou sempre tá mais. Trabalha mais do que precisa, ou não trabalha o quanto precisa e espera que alguém faça por nós. Então, a gente vai vendo que o probleminha é um pouco mais profundo e que a gente precisa de repaginar esses conceitos para poder entender se a nossa emoção que tá vindo, ela vem de uma sombra familiar, ou se ela vem, não só de uma sombra familiar, se ela vem de alguma coisa que te foi castrada no passado, mas você tem que ter os conceitos ajustados para que você possa ir organizando as emoções. Gente, emoção é igual água. A sua mente, o seu cérebro, ele é como se fosse o caminho que a água vai correr. Ele vai dar direção para essa água. Então eu preciso sentir, mas eu preciso pensar. A dependência emocional, ela só se cura quando a gente ajusta os conceitos da nossa cabeça. Quer ver um outro conceito? Meu filho, você não é obrigado a agradar todo mundo. Sabe por quê?
Olha aqui pra natureza, isso nem sou eu, tá, gente? Isso aqui é Einstein, tá? Aquele cara tão inteligente que quando morreu, o nego pegou o cérebro dele pra ver o que tinha de diferente, porque não era possível que uma pessoa fosse inteligente assim. E descobriram que não tinha nada, era um cérebro normal. Ele só usou, né? Era a única diferença. Pega você e fala assim, meu filho, tu já viu um macaco sendo amigo de leão? Macaco-leão andando na selva, parça maneiro, tu já viu isso? Não. Então, meu filho, é normal as pessoas não gostarem de você. Isso não significa rejeição. Rejeição, outro conceito legal pra gente entender. Só acontece quando você ainda tá preso nessa influência materna e paterna, cheio dessas sombras, nomeado por coisas que nem são o nome correto, e aí você tem medo de ser quem você é porque você tem medo que o outro não te aceite. Rejeição vem de você para você mesmo. O outro jamais é responsável por rejeitar você. Isso não existe. Ele tem o direito de olhar e falar assim, não me afinizo. E da mesma maneira que se a partir de um momento que alguém disse isso, você olha e fala, tudo bem, tem mais macacos no mundo, caso você seja um macaco. Tem mais leão no mundo, caso você seja um leão. Então é o autoconhecimento. Então, gente, esse é o processo de dependência emocional. Ele tá todo ligado com a gente ainda vivendo sobre a questão da família. Aliás, até esse conceito de família que a gente tem, ele é muito errado. Que as pessoas falam assim, primeiro a família. Não, primeiro eu e eu faço parte de uma família. E esse primeiro eu, lembrando a vocês, não é sair dando porrada em todo mundo, mandar todo mundo ir a merda, cortar as relações. Antes de você fazer qualquer coisa, você senta, você olha, você se procura, você se entende, você vai pensar, você vai fazer o seu processo de autoanálise. Eu falo muito aqui pra vocês a importância da análise. A autoanálise, gente, ela só pode ser feita se você tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, não tem como você partir de um ponto para fazer autoanálise, porque os seus pensamentos, às vezes, vão estar replicados com pensamentos dos seus pais que estão equivocados. Tipo esse, família primeiro. Quem quiser um exemplo maravilhoso de como é o problema de uma pessoa que não tem vida, porque está ali coligada na questão patriarcal ainda, na sombra dos pais, e que não consegue ter vida, e quem não tem vida, gente, o inconsciente ele funciona assim pra vocês, tá? Pra todo mundo. Ele quer que você tenha vida, ele quer que você seja você, ele quer que você responda ao mundo quem é você, de uma maneira única, de uma maneira autêntica. Se você não responder, não tem problema, teu inconsciente, ele lá de dentro, de onde ele tá, ele olha pro teu ego e fala assim, vamos ensinar pra esse rapaz que a vida é boa demais. E aí eles fazem o quê? Dão a sincronicidade, porque o inconsciente te liga a todo mundo, a todo planeta, a tudo que existe no universo. Então, ele vai se constelando, ele vai se arrumando aqui fora para botar você da cara do gol, filho. E como é que é a cara do gol? É sempre uma tragédia, um desafio, uma desgraça que te acontece. E aí, para você poder entender, antes disso, ele te manda um sonho. Como a gente não é uma sociedade que aprende a se entender, que aprende a se olhar, que aprende a fazer esse trabalho interior, a gente nem liga muito pro sonho. A gente acha que é tudo idiotice da nossa cabeça. Tem problema. O próprio sonho, todo sonho é premonitório e todo sonho tem a capacidade de se realizar. Às vezes tal como ele é e às vezes a forma simbólica. Então ele vai constelar os desafios. Você não entendeu? Não tem problema. Teu inconsciente dá doença. Aí a pessoa tem a doença, em vez dele ir lá e perguntar, por que eu tenho isso? Isso aqui vem da onde? Qual é o psicoemocional que eu tenho que trabalhar? A pessoa vai lá e toma um remédio só, porque é assim que a gente vive no ocidente, dá até um ódio. Aí o que acontece? O inconsciente olha pra você e fala, amigo, no seu caso é um game over, é a morte, pum. Exemplo de uma série massa para vocês assistirem, para vocês entenderem o que um complexo materno e paterno faz na cabeça da pessoa. O nome da série é Celina, que é aquela cantora super famosa aqui, tá no Netflix, tá? Super famosa aqui, que era uma cantora hispana e acabou sendo morta pela sócia dela, porque é a constelação de tudo. Então a gente tem ali o nosso exemplo, né? Naquele negócio, do exemplo que eu tô falando aqui pra vocês. É uma dependência emocional. Toda vez que ela tentava fazer alguma coisinha, pá, dava errado. Então, a gente precisa compreender esse processo e todos
Todos nós somos dependentes emocionais em algum grau, até que a gente se decida por sentar, se analisar, reformular a crença. E aí eu vou pegar aqui a frase da Julie, né? Achar o seu valor, se aceitar, saber quem você é, ser um indivíduo que sim pensa em si, mas que sim pensa no próximo, que é hábil a conviver em sociedade porque possui integridade e porque pode simplesmente expressar a sua totalidade de uma maneira assertiva, equilibrando os opostos, equilibrando tudo isso, né? Passar pela dependência emocional é arquetípico? Totalmente arquetípico. E o arquétipo que está ligado à dependência emocional são dois, tá? Quiron e Prometeu acorrentado, porque a história deles se encontram lá na frente, tá? Quiron é a ferida familiar que a gente tem, e na história de Quiron, quem faz a primeira ferida é a mãe, não aceitando ele, e depois é Hércules, que simboliza o ego forte, tentando ir para o mundo para se colocar. E o mundo vai te dar uma rasteira, a não ser que você tenha conceitos extremamente estipulados, legais na tua cabeça, para você falar, nossa, isso aqui a sociedade está louca, mas eu vou continuar sendo eu. Porque, gente, quando vocês ganharem a individuação, quando a gente ganha a individuação, tá? E eu vou falar isso aqui pra vocês. A individuação, ela faz você se sentir um ET no mundo. É como se você pensasse assim, porra, eu vivo na Bestolândia, que é só a Bestolândia aqui. Porque você começa a dar nome aos bois, tá? Então a primeira ferida que você tem é do Quiron. Quem quer saber como é que foi a sua ferida, linka-se com a astrologia de uma maneira completamente correta. Vai lá e cata o seu Quiron no teu mapa astral, você já vai saber um pouco de onde é que está a tua ferida. A segunda é, para Quiron poder se curar, porque ele é ferido pela flecha envenenada de Hércules, que é o símbolo da sociedade te dando essas rasteiras, ele precisa simplesmente libertar Prometeu acorrentado. E como que ele faz isso? Ele morre e Prometeu acorrentado, que simboliza o símbolo da consciência culpada, porque na história de Prometeu, ele deu a luz aos homens, a consciência aos homens, então ele é o símbolo da consciência que está sendo massacrada, porque está tentando ser o eu e não pode, porque não tem aceitação. Na hora em que eles trocam de lugar, Prometeu se liberta daquela corrente da consciência de culpa e Quiron cura a tua ferida. Esse é o processo da análise. Mas e você pode fazer uma autoanálise? Pode. Você pode ser o seu próximo terapeuta? Pode. Mas você tem que estudar muito. E vão ter momentos, meus amores, em que a gente não consegue caminhar. E que aí a busca de um auxílio é muito válido, porque ajuda a gente a ampliar. E faz isso num momento muito mais curto do que se a gente ficava ali dando murro de ponta de faca. Então, meus amores, esse é o nossa dependência emocional, nossa live aqui sobre dependência emocional. Eu vou voltar às lives normais, toda quarta-feira agora a gente vai fazer aqui, porque agora já me resolvi aqui no que eu tinha para me resolver. E deixem aqui no comentário, tanto dessa live ou de qualquer post aqui, aquilo que vocês querem ouvir, porque os meus temas é baseado no que vocês pedem, né? Então eu vou lendo ali os comentários, vou dando uma olhada rápida ali para eu poder pegar os temas para a gente poder estar fazendo isso, tá? E na nossa próxima quarta-feira eu vou falar daquela live da mitologia que não aconteceu porque deu algum problema. Eu vou repetir ela para vocês, de Orestes de novo. E depois a gente só tem mais, acho que uma outra live sobre mitologia, depois a gente vai passar para os temas. Então vocês deixem aí tudo que vocês querem. Ah, relacionamento assim, relacionamento assado, problema com mãe, problema com pai, verruga no pé, seja lá o que você tem, o bafo que você tiver, você bota aí. Se você não quiser, né, mostrar, né, o que o problema é teu, tu fala, um amigo meu mandou dizer isso, que eu já entendi, tá? Ou manda ali no direct, a gente dá um jeito. Beleza, meus amores? Eu vou encerrar agora, vou deixar vocês aqui fritando aí, e um excelente livro que eu vou postar aqui nos stories pra gente poder entender esse processo dos pais em cima da nossa psique e como é importante a gente fazer essa separação. E nessa separação a gente vai ter dor porque a gente vai se sentir indo contra Deus, indo contra quem mais ama a gente, contra quem mais deu carinho, contra quem mais deu não sei o quê. Você vai sentir isso, mas aí quando tu sentir, você volta pra essa live pra lembrar que, meu bem, se você quer ser médico, tu faz uma faculdade. Se você quer ser pai, você não faz nada.
tem o menor sentido isso, né? Então que isso a gente pode perdoar, mas a gente não pode desculpar, que é tirar a culpa de quem tem culpa. Não é por isso que vai parar de falar, mas você vai entender e se reorganizar. A gente começa a fluir. Vou deixar aqui o nome do livro, é um livro de Jung, que ele faz para pedagogos, pais, psicólogos, para leigos. Então você vai ler aí com o pé nas costas. Chama O Desenvolvimento da Personalidade. Eu vou deixar tudo aqui certinho no story para vocês se divertirem. E na quarta que vem eu tô aqui com vocês. Beleza? Gente, beijo no coração. Desculpa mais uma vez a minha ausência aí por um tempo, mas a gente agora voltou com força nos anéis, meu amor. Agora ninguém segura a gente. E deixem nos comentários, e quem quiser entrar um pouquinho nesse conceito nosso de mudando os conceitos e reformulando, dá um pulinho lá no nosso canal. Tem aula sobre tudo. Tem aula de psicologia, tem aula de conceito, tem aula de relacionamento, tem aula de astrologia, tem aula de mitologia, mas tem tanta aula que nem mais eu sei qual é a próxima aula que eu vou dar, que eu já tô perdida. Entendeu, meus amores? E é isso. E quem quiser, já vou fazer aqui uma coisa massa. Quem quiser, procura aí a Andréa Homem, que tá aqui na nossa live. Ela tem essa leitura da astrologia dentro da psicologia analítica, muito massa. Se quiser entender seu Chiron, vai direto nela. É isso aí, meus amores. Um beijo pra vocês. Até a nossa próxima live. Michelle, não morra. Eu sei que deu até dor de cabeça. Imagina eu que sou a primeira que estuda essas coisas, que eu tenho vontade de me matar, mas não me mato porque eu não posso. É isso aí. Beijo, gente. Beijo, Dil. Tô encerrando aqui com vocês. Até quarta que vem.